Livro de Efésios, capítulo 6, versículo 10. 6 de Efésios, vamos lá? Versículo 10. Vamos lá, vamos ler 10, 11 e o 12. Vamos lá. Diz assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas e ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra principados e potestades, contra o príncipe das trevas desse século, contra as hostes espirituais e maldade nos lugares celestiais. Amém? Por gentileza, desocupe as mãos e aplaude o Senhor Jesus. Gente, vamos lá na mensagem. Eu não gosto de colocar tema em mensagem, mas o tema desta mensagem é: estamos em guerra. Eu estava essa semana, que a gente lê Bíblia, vai estudando, e eu, por um acaso, comecei a analisar alguns fatos dos nossos últimos dias, do nosso dia a dia, da minha vida, das nossas vidas. E algo espiritual, ou Espírito Santo, Deus me dizia: nós estamos em guerra, vocês estão em guerra e não estão percebendo. E eu comecei a entender. Aí quando Deus toca no meu coração para que eu abrisse no livro de Efésios, Paulo, por ser um homem, ou Saulo, por ser um homem ativo na presença de Deus, então era um homem muito espiritual, que entendia quando era diabo e quando não era, quando era espiritual, quando não era. Mas por que o apóstolo Paulo e os discípulos e outros, Jesus, eles entendiam essa parte? Por quê? Porque eram os homens espirituais. E a Bíblia fala que quem é espiritual, quem é carnal não vai conseguir entender ou discernir o que é espiritual. Não é assim que a Bíblia fala? Aí eu começando a ler, estudar, e alguma coisa colocar no meu coração: se prepara mais, seja mais espiritual, porque vocês estão em guerra e não estão percebendo. Guerra contra quem? Guerra espiritual. E eu li aqui, livro de Efésios 6, 10, 11, 12. Pode ver que nós estamos nos últimos dias. Você talvez não está notando, talvez eu também não estava, agora abriu meus olhos. Nós ficamos desapercebidos, talvez você não está notando. Hoje você não vê mais se falar em expulsar demônios. Hoje você não vê mais falar as igrejas expulsando e falando: sai diabo, sai capeta, sai satanás, sai demônio. Hoje você não se vê nem entrevista mais nas igrejas. Se você analisar, o negócio está tão sério, gente, o negócio está tão sério, que tem gente que não acredita mais em demônio. Que demônio que eu não acreditei mais em demônio? Eu não acredito mais, que diabo, nem preciso nem falar nome, eu nem acredito. Mas deixa eu falar uma coisa para você: você acreditando ou não, eles existem. Desculpa dizer, mas é uma verdade. Você e eu, as igrejas, Assembleia, Batista, as igrejas pentecostais, neopentecostais, católica, a igreja mundial, que seja,
E nós da Assembleia de Deus, acreditando ou não, o diabo, Satanás, demônios, eles existem. E nós estamos deixando passar desapercebido. Mas vamos lá. Pastor, você me prova como que existe? Desde a antiguidade, desde antes de nós, na nossa geração, está pior. Porque agora está pior porque não tem ninguém percebendo nada. O diabo, ele já vem perturbando o cristianismo, as pessoas, há muito tempo. Você sabe muito bem que ele era um anjo de luz, virou um anjo de trevas, ele mais um bocado, veio para perturbar. E o trabalho do diabo é destruir. Gente, o trabalho do diabo é acabar com a nossa vida. Até muitas vezes o diabo ele não quer nem tirar bens materiais não. Que tem gente que fica assim, que eu perdi isso, eu perdi aquilo, eu perdi dinheiro, eu perdi emprego, eu perdi salário, eu perdi carro. Não! A função do diabo é espiritual, acabar com a nossa vida espiritual. A função do diabo é acabar com a nossa fé, acabar com a nossa crença, acabar com a nossa confiança. E o que está acontecendo? Está conseguindo. É uma verdade. O diabo aparece para quem? Jesus. Aparece para quem? No deserto. Rapaz, ele aparece para o Filho de Deus. O diabo aparece durante 40 dias perturbando o Filho de Deus. Para você ver que o negócio é tão sério, que ele aparece para perturbar o Salvador. Eu preciso lá acabar com ele, eu preciso desviar a mente dele, eu preciso destruir a visão dele, o foco dele, a fé dele. Eu preciso tirar a determinação de Jesus, porque eu destruindo Jesus, o mundo acaba sendo destruído. Pode ver que Satanás, ele aparece para Jesus e perturba ele. Você sabe as propostas que o diabo fez. Então uma das coisas de Satanás é destruirmos, colocar proposta, desejos, vontades do cão, do inferno, do mundo, para nos parar. E o negócio é tão sério, que ele ofereceu tudo para Jesus, para tentar destruir Jesus. Quer dizer, o diabo existe. Pastor, o diabo existe? Lembra quando Jesus entrou na cidade de Gadara? Apareceu um rapaz com espírito maligno. Jesus expulsa demônio daquele rapaz, que estava causando prejuízo para a família emocionalmente. A família não era mais feliz. O rapaz, ele não vivia mais em casa. O que acontecia com ele, pastor? Ele ia para os cemitérios, passava no fogo, tentava se matar. Corrente não segurava aquele rapaz, porque estava possesso de quê, pastor? Demônios. Que quando Jesus chega na cidade de Gadara, o diabo vê Jesus e ajoelha e disse: vieste me atormentar antes do tempo. Ele ajoelhou para adorar Jesus, porque Satanás é falso, uma falsa adoração. O negócio é tão sério que Satanás tenta enganar com uma falsa adoração. E o rapaz estava possesso por muitos demônios, que quando Jesus expulsa o demônio, ele disse: deixa que eu vá para os porcos. E você sabe que era quase 2.000 porcos, muitos demônios em uma pessoa só. O negócio é tão sério que tinha um jovem lunático, que tinha um espírito mudo e surdo. Jesus chega perto dele, ele espuma, Jesus expulsa
o espírito, e eles ainda falam bem assim: desde quando esse menino é assim? Aí, desde a sua infância, desde criança, o diabo perturbando a vida do menino. O menino cresce malignamente, o diabo tomou conta dele. Jesus vai e expulsa. O negócio é tão sério, o diabo, o maligno, o demônio, o negócio é tão sério, que tinha um espírito que tinha numa moça. Você sabe disso? Ela tinha 7 demônios no corpo dela. Assim se falava que ela era uma prostituta. Ele expulsa 7 demônios de uma mulher chamada Maria Madalena. Expulsa os 7 demônios maligno. Então deixa eu falar uma coisa para você: se a Bíblia fala que eles existem, existe. E o diabo, olhe para mim, preste atenção, que eu quero que você dê glória a Deus quando você entender. E o diabo, ele está preocupado com quem tem visão espiritual. A preocupação do diabo é com quem ora, com quem jejua. A preocupação de Satanás é com quem lê Bíblia. A preocupação de Satanás é quem vive na presença, eu não digo na igreja, eu digo na presença de Deus em casa, orando, buscando a presença, pregando a palavra. Quem está firme com ele, com Jesus. Sabe por quê? Porque ele sabe que quem está forte tem o poder, oh glória, tem o poder, tem autoridade para expulsar ele. E o negócio é tão sério que Jesus, ele disse com os discípulos: eis que eu vos dou poder, 10:19 de Lucas, para pisar em serpentes, escorpiões e todas as forças do inimigo, do diabo. O negócio é tão sério que o diabo, quando ele fica doido, quando você busca a presença de Deus, quando Jesus ressuscita, está com os discípulos, ele fala: olha, eu quero dar uma ordem para vocês, 16:15 de Marcos: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Aquele que crê será salvo, aquele que não crê já está condenado. Em meu nome em meu nome expulsarão demônios. Fala bem assim: o diabo existe. Fala, gente, fala: o diabo existe, os demônios existem. Não existe. Então por que Jesus falou, igreja? Mas só vai expulsar demônios, só vai expulsar Satanás, só vai entender quem é espiritual. Nesses últimos dias, o negócio está tão sério que as igrejas não estão mais falando nem de diabo. Por quê, pastor? Pode dar processo. Hoje está dando processo nas redes sociais se você falar o nome até do diabo, por causa de intolerância religiosa. Não pode falar. Estão tentando calar a igreja. Hoje nas igrejas não querem saber de expulsar demônio. O negócio das igrejas é cantoria. Se tiver errado, você fala: pastor, tu está errado. Pode me desmentir, por favor, que eu vou baixar a cabeça. Mas hoje o negócio das igrejas é a igreja cheia, cantoria, coreografia de criança, de adulto, a coreografia agora eu estou vendo até homens, eu não sei se é também, não sei, fazendo coreografia nas igrejas. Hoje já não tem aquela campanha com nome forte, não. Hoje é aquelas oraçãozinhas light na igreja. Hoje é culto de avivamento. Só reteté, com um nome que eu não sei quem criou essa palhaçada. Repepé, reteté, não sei o que. Mas não se fala mais no diabo. Agora, nós só falamos de alguém quando nós conhecemos. Por isso que as pessoas não falam.
Preste atenção. Satanás, diabo, são anjos caídos. E eles vêm realmente para destruir a vida de pessoas. E o que ele faz para operar e destruir a vida de pessoas? Ele precisa de espaço. Precisa de quê, igreja? Satanás, ele precisa de um espaço. Ele precisa de um pedacinho para entrar e destruir a vida de pessoas. Presta atenção. O negócio é tão sério que 1 de Pedro 5,8 ele fala: olha, vigiai e orai. Por quê? Porque o diabo, gente, estou falando Bíblia aqui, o diabo, o vosso adversário, o teu inimigo, está bramando como leão, buscando quem ele possa o quê? Tragar. Ele existe. Então ele precisa de quê? De um espaço. Ele precisa que você dá um mole. Ele precisa que você fica desapercebido para ele entrar e te bocar. Aí Satanás, ele espera um espaço para te bocar. Aí o que acontece? O que o diabo está fazendo hoje? O mundo espiritual é sério, está em guerra nesse momento. Tu está achando que o diabo está gostando que eu estou falando sobre isso hoje? Tu está achando que o diabo está gostando que você está aqui? Talvez na sua visão, na ótica visão humana você não está vendo, mas na visão espiritual existe uma guerra agora nos ares, porque Satanás ele faz de tudo para impedir que nós saibamos sobre ele. O negócio é tão sério que até no Velho Testamento, quando Daniel foi orar, não é que ele orou 21 dias, a oração dele foi respondida. É porque quando ele estava orando, Satanás nos ares, olha aqui para mim, para tu prestar atenção que isso aqui é sério. Satanás estava impedindo que a oração dele chegasse no trono. Mas quando Deus envia o anjo para dar resposta, ele segura o anjo da resposta. É sério. Ah, pastor, não acredito. Pois é. Pode ver que quando o anjo chega perto de Daniel, falava assim: desde o primeiro dia que tu oraste e falaste com Deus, suas orações são respondidas no primeiro dia. Só que eu estava vindo, mundo espiritual existe, e Satanás está adorando. Sabe por quê? Porque não tem ninguém expulsando ele mais das igrejas. Ele está vindo para a igreja. Que isso, pastor? Sim, sim senhor e sim senhora, ele está vindo para a igreja. Ele está sentando no banco, muitas vezes fazendo uma falsa adoração, usando pessoas, e ninguém expulsa mais, Danilo. Satanás está quietinho, ninguém está me vendo aqui. Está tudo. Por que ninguém expulsa? Porque está do jeito que ele gosta. O que Satanás gosta? Vaidade. Satanás, a vaidade entrou dentro das igrejas. Sim ou não, igreja? Por favor, sim ou não? A vaidade entrou nas igrejas. Ninguém fala mais sobre vaidade. Hoje você não sabe mais quem é crente e quem não é crente mais. Hoje você não sabe mais discernir uma serva de uma moça do mundo, um servo de Deus, de um homem para o mundo. Não sabe mais discernir. Por quê? A vaidade entrou dentro da igreja, a lascívia entrou dentro da igreja, o pecado entrou dentro da igreja, e ninguém fala mais, ninguém expulsa mais, e a pessoa faz o quê? Vou para a igreja do jeito que eu estou e continuo do jeito que eu estou. E Satanás, Satanás deve estar escolhendo qual igreja que ele vai entrar. Qual igreja que eu vou cultuar lá hoje? Fazer uma falsa adoração. O negócio é tão sério
que as pessoas esqueceram de tanto de expulsar Satanás, que hoje a política, ninguém fala mais sobre o mundo espiritual. Política está assim hoje, você é de quê? Esquerda. E você? De direita. E ninguém é de Jesus mais. Não, eu sou de esquerda e eu sou de direita. Olha a palhaçada que virou no Brasil. Se você falar que é de esquerda, te bate. Se você falar que é de direita, tu vai preso. Não pode falar mais nada. A guerra está tão séria que nas igrejas ninguém consegue falar: vamos orar pelo nosso Brasil, vamos orar pelo presidente que está aí, vamos orar pelo ex-presidente, vamos orar pelo STF, vamos orar pelo STJ, vamos orar pela nossa cidade, vamos orar pelo nosso estado. Mas não, política, politicaram tudo, tudo virou política. E as igrejas, o negócio está tão sério que antigamente não se falava nem política dentro da igreja. Hoje dentro da igreja se traz político para o altar. Palma para Jesus, para quem está entendendo. Vou parar agora. Não quero saber, não quero saber se o político serve a Deus. Não quero saber se o político é homem de Deus. Não quero saber se os políticos vêm para a igreja, se devolve dízimo, se oferta, se ajuda. Eu estou com ele porque ele é da direita. Mas pode ser sem vergonha, pode ser safado, pode ser salafrário, pode ser o que for. Estão trazendo as pessoas dentro da igreja. Aí Satanás, o negócio está tão sério que o diabo, ele está tão gostando, parece que ele está gostando, que as igrejas hoje o negócio é quem é mais famoso. Pode ver que nas redes sociais você não vê ninguém falando mais sobre Satanás. Você não vê mais ninguém expulsando o demônio, porque pastor vai dar cadeia. Então homens de coragem acabou aqueles homens de coragem que ficavam falando nas redes sociais, expulsando o demônio, tirando foto. Não pode mais não, pastor, porque é intolerância religiosa. Mas cadê os homens corajosos? Acabou. Estamos com medo da polícia, estamos com medo do STF, estamos com medo de ser preso. Mas cadê? Não, hoje as redes sociais mais famoso é quem fala as coisas que os outros gostam. Me desculpe falar a verdade. A internet hoje, aquela moça aí, famosa aí, que aquela do celular que ficava falando do iPhone. Você via ela expulsando o demônio? Não, ela falava o que os outros gostam. Preciso falar o nome dela, não por ética. Você já sabe quem é. Esse menino novo aí, que fez the Off the King, não sei, fez maior famoso. Ele ficou famoso por quê? Por entregar revelação boa nas internet e nas igrejas, e todo mundo contratando ele. O menino está entregando revelação, está dando tudo certo. Fama. Você não vê ele falando de diabo. Você vê os grandes congressos hoje, você não vê falando de demônio, só vê falando: você vai dar a volta por cima, vai dar tudo certo, você vai sair daqui voando, pisando, voando nas asas, e pá. Cadê diabo que ninguém fala sobre ele mais? Hoje as redes sociais tá assim, eu preciso falar o que vai dar certo, senão eu não fico famoso, senão eu não recebo like. É muito simples, gente, é muito simples. Vou falar de novo. Tem um camarada aí que está ficando famoso, 50 e poucos milhões de inscritos. Já sabe, né? Você vê ele falando de demônio, expulsando demônio. Pelo amor de Deus, está ficando famoso quem fala bem. E as igrejas estão lotando, sabe por quê? Que a igreja Assembleia de Deus, Altar dos Milagres, ainda não lota, porque a gente não fica aqui aguçando o ego de ninguém. Eu não fico falando para você: vai dar certo, sua vitória vai chegar. Aqui não tem essa, aqui é o seguinte: tá andando errado, vai dar errado, tá sendo infiel, vai dar errado, não quer se consagrar, vai dar errado. Aqui não tem esse negócio: ei pastor, precisava de uma palavra amiga. Não tem esse que é nosso negócio de palavra amiga. Aqui é assim: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Aqui é a palavra da verdade. Aqui é o seguinte: Jesus disse: se quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Agora não,
tudo vai dar certo. Uma ova, fala igual a minha avó, uma ova. E ninguém fala mais do diabo. Aí, o diabo entra, está na igreja, está entre os crentes. Hoje já não tem mais ninguém que fala bem assim: fulano de tal falou de mim. É demônio, pastor, vamos expulsar aquela irmã, tá demônio. Falou de mim, vou para outra igreja. O diabo está gostando. Não me deu oportunidade, eu vou para outra igreja. Não está fazendo o que eu quero, vou ficar em outro lugar. Mas ninguém é espiritual para entender. Peraí, o diabo está usando boca de pessoas para tentar me atrapalhar. Mas é tão espiritual que o diabo está feliz com muita coisa. Triste conosco hoje, comigo, com você hoje, que você está descobrindo. Pastor, e por que ninguém fala mais nada? Pode ver que o negócio é tão sério, que as músicas hoje, você não sabe quem é crente mais. Nas redes sociais, você vê um crente hoje, um crente, eu acho que posta uma foto com música do mundo. Você não sabe. Ai, pastor, porque é uma música romântica. Você não vê um crente postando a foto: Cristo já nos preparou um manjar. Você não vê. Você não vê um crente postando. Você não vê um crente postando uma foto com a esposa, com o filho, no trabalho, mas cantando: chuva de graça, chuva pedimos, Senhor. Você não vê ninguém postando nada, e as pessoas: achei Jesus, achei. Mas não, se bobear, tem uma música agora aí que está cantando As Safada. Tem uma música agora que está fazendo sucesso, Cachorra. Agora tem um tal do CRAI. E tem uns crentes, desculpa, sem vergonha, que fica por... Eu já vi. Eu vi gente, crente, postando essa porcaria. Dai-me não sei o quê, dá o quê, e fazendo meme. Olha para mim, Satanás. E os crentes não querem saber mais de postar de joelhos em oração. Os crentes querem dar-me. Aí tu fica lá seguindo essas porcaria. Tu segue pessoas assim. E as pessoas fazem, sabe para quê? Like. Olhe para mim. E o diabo? Antigamente, antigamente, eu acredito, que antigamente o diabo ficava bem assim: ai meu Deus, os crentes estão indo para a igreja, meu Deus, eles vão aprender e vão expulsar. Ai meu Deus, chegou o crente dentro de casa, o crente não vê nada, não vê. Hoje, você está chegando em casa, você já chegou, o diabo está na sala. Que isso, pastor? Está no quarto, está na sala, está na sua mão. Ô pastor, não está, está aqui, ó. Diabo, isso mesmo, fica. Esquece de oração, esquece de jejum, esquece o mundo espiritual. Fica vendo esses vídeos aí de 15 segundos, fica vendo vídeo de 1 minuto, isso mesmo. E faz o seguinte, minha filha, meu filho, repassa os vídeos. Aí tu fica repassando o vídeo endemoniado para os outros. E o diabo, os hinos na igreja hoje tem nada a ver mais. Hoje as igrejas, quando cantam um hino espiritual, igual cantar aqui, não, os hinos depressivos, os hinos que e o diabo. Pode ver que o negócio está tão sério, presbítero, evangelista, igreja, sabe, está tão sério, que hoje nas redes sociais, famoso é aquele que imita línguas estranhas. Tem um camarada que fica na internet, que fica imitando línguas estranhas, e você, que legal, fica rindo, tem um tal de Labachai aí. Aquele, tem um moreno que estava nesse dia na internet, eu esqueci o nome dele. Ele
Aí arrebatou. Fui arrebatado agora em espírito. Molecagem. A Bíblia fala que isso é chocarrice. E você faz assim mesmo, ri na hora que vê. Quando me mostraram isso, foi assim: rapaz, esse camarada, se ele não se converter e pedir perdão a Deus brincando com coisa séria. Antigamente não se brincava com línguas estranhas. A minha esposa falou comigo que tem alguns pastores, não vou falar não porque está gravando, mas tem alguns pastores que chega onde ela está, fica lá brincando com línguas estranhas. Alguns lugares que eu fiquei, alguns pastores que chegava na minha casa, que é esse pastor do Reteté, chegava na minha casa para almoçar, quando sentava, manto, labacaia, falando em coisas estranhas, de brincadeira, de sacanagem, o que é isso? É o diabo. Hoje a internet está assim, aí você segue pessoas, o negócio está tão sério, que o mundo hoje está abusando da igreja, e você e eu, rindo, pocando de rir, revelação mentirosa. Agora olha, preste atenção, o apóstolo Paulo era um homem espiritual, fala bem assim: apóstolo Paulo, os discípulos, Jesus, quem anda com Deus é espiritual. Deixa eu falar, apóstolo Paulo entrando numa cidade, ele viu uma garota que estava entregando revelação para os outros, olha, e todo mundo ganhando dinheiro. Quando chega o apóstolo